Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom demais estar aqui com vocês na Jornada do Discípulo. Nós estamos agora na 4ª temporada dessa jornada incrível que fará de nós discípulos verdadeiros de Jesus. Nós vamos falar nessa etapa sobre a espiritualidade do Evangelho. E esse é o nosso 3º episódio. Eu preparei um conteúdo incrível aqui para poder compartilhar com você. Então fica atento aí, não perde nada. O livro que nós vamos usar como base para essa temporada é esse aqui. Tudo certo do jeito errado. E você já sabe que para aproveitar bem o conteúdo dessas aulas, eu indico que você leia atentamente cada lição desse livro. Combinado? Show! Sem perder tempo então, vamos direto para o nosso conteúdo. Nós estamos falando sobre espiritualidade cristã. E dentro desse assunto, tem um texto no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10 também, que cabe bem nessa reflexão. Esse texto é um clássico. E eu sei que você deve conhecer ele também muito bem. Ele diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, pensa comigo uma coisa. É muito comum nós imaginarmos que a origem de todo mal que acontece na nossa vida é o diabo. E também a origem de todo bem é Deus. Esse é o pensamento mais comum que existe. Tomei uma rasteira na vida, perdi tudo que tinha, fiquei doente. Então é o diabo. Fui exaltado, arrumei um emprego novo, troquei o carro, arrumei uma namorada. Puxa, aí é de Deus, aí é coisa boa. Então, quando a nossa vida se destrói diante de nós, é comum nós falarmos que a culpa disso é do diabo. Agora, por quê? Por que é dessa forma? É muito simples, porque se o diabo é o culpado, então eu não tenho nada a ver com isso. A responsabilidade não é minha. Então é muito comum nós fugirmos da culpa dos nossos fracassos. Afinal de contas, a culpa é do diabo. Com isso, com essa desculpa, os religiosos vêm correndo para a igreja, porque a dor empurra os religiosos para a igreja. O período de maior perda é também o período de maior empenho em oração, porque quando está tudo bem com a gente só ora quando dá tempo, né? Você sabe como é, sabe como funciona. Correria, muito trabalho, namorada nova, fica no pé o tempo inteiro, o trabalho está fervendo, o negócio está fervendo. Então nós começamos a tratar Deus com sobras. A sobra do nosso tempo, a sobra da nossa energia, a sobra da nossa semana e por aí vai. Então, quando nós não temos mais nada a perder, porque já perdemos tudo. Quando a vida leva a gente para o fundo do poço, quando a vida leva a gente para a lona, aí nós damos o resto do que somos para Deus. Entende? Aí você ora que nem um doido, ora feito um maluco, faz campanha de sexta-feira à noite, e não é em qualquer lugar não, é lá no Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, porque afinal de contas, né, quanto mais alto, mais perto de Deus. Aí faz campanha em 5 igrejas diferentes, vai atrás do profeta poderoso que revela, faz jejum, oração de madrugada, tudo isso porque o religioso quer destruir o diabo que está acabando com a vida dele. Então, na cabeça dele, isso é uma batalha espiritual. Então ele se aproxima de Deus porque é a única forma de vencer o diabo que é o culpado de toda a sua desgraça. Consegue entender? Então, me responde uma coisa com sinceridade. Seja sincero consigo mesmo. É só o diabo que acaba com a nossa vida? Será que é isso mesmo? Quando se trata de destruição, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. O diabo não chega aos nossos pés. Você acha que a sua vida é dura por causa do diabo? Definitivamente não. Nós fazemos diversas escolhas erradas. Nós fazemos escolhas fora da vontade de Deus. E onde você está hoje é muito baseado nas decisões que você vem tomando durante toda a sua vida. As formas como você vem reagindo aos desafios que se apresentam diante de você todos os dias. E aí é que mora esse grande perigo. Eu entro em pânico quando eu olho para essa geração nossa de hoje. Pessoas que não sabem o que é trabalho. Pessoas que não sabem o que é responsabilidade. Não tem responsabilidade nem em casa.
Pessoas que não gastam tempo aprendendo, mas que só sabem gastar tempo curtindo. Pessoas cada vez mais infantis. Pessoas que não possuem compromisso com Deus. O diabo mata, rouba e destrói. É o que a Bíblia diz sobre ele. Só que ele não faz isso sozinho. Ele faz isso através de nós. Então, fica lá o cidadão roubado, destruído, morto, esperando que as pessoas façam por ele aquilo que só ele mesmo pode fazer. Consegue entender? Só que, logo na sequência do texto, surge a única solução para a nossa geração. É o que Jesus disse. Ele falou assim, o diabo veio matar, roubar e destruir. E ele faz isso muito bem. Só que eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, se o diabo veio nos matar, roubar e destruir, no mesmo versículo diz que Jesus veio nos dar vida em abundância. Então, se o diabo encontrou brecha em mim para me destruir, eu vou dar agora lugar ao Espírito de Deus para ele me reconstruir. Entende como é? Porque se o diabo não mata, rouba e destrói sozinho, ele faz isso através de mim, o Espírito de Deus não nos reconstrói sozinho. Ele também faz isso através de nós. Agora, aqui cabe uma pergunta muito relevante. O que é que o diabo mata, rouba e destrói de verdade? Será que ele rouba o meu carro? Será que ele rouba o meu emprego? Será que ele rouba a minha namorada? O que é que o diabo mata, rouba e destrói de verdade? Eu te garanto que não é nada disso. Não é porque tem gente que é satanista e tem o carro roubado também. O cara pode ser amigo íntimo do diabo. Se ele bobear, se ele der sopa, vão levar o celular dele também. Ele vai ser vítima também de alguma coisa. Porque, como disse o sábio Salomão, tudo sucede igualmente a todos. Então, o que é que ele destrói? Presta atenção no que eu vou te falar. Ele destrói o seu relacionamento com Deus. Se lembra do episódio de Pedro? Jesus perguntou para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? O Pedro então toma a frente e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós já falamos diversas vezes sobre esse texto aqui durante o curso, porque ele é incrível, ele traz lições incríveis. Jesus então responde para o Pedro, é isso aí, que revelação extraordinária que você teve. Isso não foi carne nem sangue que te ensinou, foi o Pai do céu que te revelou. Então isso não é fruto de um ensino, isso é fruto de uma revelação. É isso aí, Pedro. Só que aí, momentos depois, logo em seguida, na sequência do texto, o mesmo Jesus e o mesmo Pedro. Agora Jesus olha para o Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás. Ora, num instante, o Pedro tem uma revelação do Pai. No outro instante, ele fala sobre a influência de Satanás. Ele foi totalmente desfigurado em um curto espaço de tempo. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos isso. Nós não somos só isso. Não dá para resumir a vida nisso. Nós não somos um corpo que possui um espírito. Nós somos um espírito que mora nesse corpo. Consegue entender? Deus fez o homem do pó da terra, mas o corpo, mesmo em forma de homem, continuou ali deitado. E ele só se levantou depois que Deus soprou nele o fôlego de vida, o espírito. Então, nós somos o fôlego de Deus, que existe dentro desse corpo. A minha camisa é roupa para o meu corpo, e o meu corpo é roupa para quem eu sou. Consegue entender? Esse corpo, quando chegar o tempo dele, ele volta para a terra, porque foi de lá que ele veio. E o espírito volta para Deus, que o deu. É o que a Bíblia diz. E Deus deu esse espírito quando? Quando ele soprou sobre nós o fôlego de vida. Então, o que a gente tem de Deus que o diabo quer tirar? O diabo quer roubar a sua capacidade de ir além desse corpo. Guarda isso no seu coração, por favor. Porque sem essa capacidade, você fica refém dessa vida. E segundo o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que aqueles que esperam em Deus somente para essa vida são os mais miseráveis homens do mundo. O que você conhece como prazer? Está relacionado ao seu corpo? Responda isso para você mesmo e com sinceridade. O que você conhece como realização está relacionado ao seu corpo? Todo investimento que você faz
em tempo, recurso, tudo isso está relacionado ao seu corpo? Você gasta quantas horas na academia? E você gasta quantas horas em leitura, oração? Será que tudo não está relacionado só ao cuidado do nosso corpo? E eu não estou dizendo que você não tem que cuidar do corpo, não. Eu estou falando de prioridades mesmo. Todo investimento que você faz está relacionado só ao teu corpo? Então guarda o que eu vou te falar no teu coração. Não tem como ser feliz sendo só um pedaço de carne. Consegue entender isso? Não tem como ser feliz sendo só um pedaço de carne. Você ama alguém na vida? Eu acredito que sim, que você deva amar alguém na vida. Então me responde uma coisa. Você consegue pegar no amor? Você consegue segurar no amor? Você pega na saudade? Você consegue segurar o carinho? Você pega o afago? A gente não pega em nada do que tem valor na vida. Porque o que dá sentido para a vida não se pega, se vive. Ah, eu amo. Então tenta me explicar aí o amor. Ah, eu tô com saudade. Poxa, tenta me explicar o que é saudade. Ah, eu creio em Deus. Legal, tenta me explicar Deus. Uma vez, Jesus curou um cego de nascença e ele foi levado na presença das autoridades para explicar o que aconteceu. Esse cara que te curou aí é o quê? Perguntaram para ele. Ele respondeu o seguinte: eu não faço a menor ideia. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não sei explicar o que aconteceu, mas depois que ele passou pela minha vida, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, meu irmão, o que é que o diabo destrói? Ele destrói o seu relacionamento com Deus. Se lembra de um episódio próximo da morte de Jesus? Ele saiu para orar com seus discípulos e se afastou deles por uma pequena distância. Orou, a agonia foi tanta que ele suou gotas de sangue, muita aflição. Quando ele voltou, ele encontrou todos os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Jesus então diz para eles: levantem e orem, para vocês não caírem em tentação. Então, quem é aquele que suporta a tentação? Quem é aquele que suporta as agonias da vida? Quem na hora de orar dorme? Ou quem na hora de dormir ora? Consegue entender? Então me responde uma coisa. Por que que existem crentes que lutam contra doenças graves, como AIDS, um câncer, e eles fazem isso cheio de fé? O cara vai para a igreja com metástase, em estado terminal, mas não abandonam o seu propósito, seguem em frente, adoram a Deus, oram, se derramam, enfrentando os momentos mais difíceis da vida. Em contrapartida, tem algumas pessoas que às vezes estão com uma unha encravada, dor de cabeça, um enjoo, uma gripe, e isso já é motivo para desistir. Gente que abre mão de tudo porque não se sentiu confortável. Gente que abre mão de tudo porque não se sentiu representado. Porque não está se sentindo bem. Agora, por que que um consegue lidar com um câncer em estado terminal e o outro, porque não ganhou a paz do Senhor na igreja, ele desiste de tudo? É a relação com Deus que faz toda a diferença. O diabo quer reduzir você a um pedaço de carne. Pedro e os outros subiram para orar, transcender, interceder e acabaram dormindo. Eles perderam o interesse pelo que é sobrenatural. Eles perderam o interesse pelas coisas de Deus. Perderam a motivação. Entende? Isso é o que o diabo tem feito com muita gente hoje. Fazer você se lembrar de Deus somente quando você precisa de alguma coisa dele, entende? Fazer você se aproximar de Deus somente quando está precisando de algum milagre. Nós nos aproximamos dele, no final, por causa de nós mesmos. Porque se nós não estivermos precisando de nada, nós não nos achegamos a ele. Somente quando o carro quebra é que nós nos lembramos do mecânico, não é? Só que Deus não é o mecânico da sua vida, que você aciona ele toda vez que algo dá errado para você, entendeu? Os discípulos perderam o prazer nas coisas do Espírito. E sabe quando nós percebemos que perdemos o prazer nas coisas do Espírito? Quando o nosso quarto
vira apenas um dormitório. Então, para de dar brecha para o diabo e comece a dar lugar para Deus. Porque se o diabo veio matar, roubar e destruir, Jesus veio te trazer vida e fazer você viver abundantemente. Bom, essa é a linha de pensamento que nós estamos adotando aqui para construir essa temporada sobre a espiritualidade do Evangelho. Eu sei que esse caminho não é fácil e também não é curto, né? É muito longo, mas nós vamos fazer isso juntos. E juntos sempre tudo dá certo. A minha pergunta para você é, tá junto? Tá preparado? Se tiver, vamos seguir em frente.